Bom, todo mundo tranquilo? A Mária tranquila? Beleza. Gente, hoje a gente está aqui com a Amália. A Amália é estudante do metalúrgico, então é muita satisfação vê-la aqui com essa disposição, porque a gente sabe que muitas vezes a ansiedade, o medo, né, atrapalha. A gente fica com a sensação que não saímos do ensino médio seja mais difícil para nós, no caso para vocês, né, que já saí do ensino médio há um pouco de tempo, mas tinha esse receio também. Então, hoje a Amália se propôs a falar com a gente sobre a bioética e direitos animais, né? Uma fala com o título de Desvendando a Indústria, um olhar da bioética e os direitos dos animais. É importante ressaltar que a Amália também está inscrita no projeto do Bicamp ABC, que estamos aguardando ansiosamente o resultado, com um projeto com essa mesma temática, né, o que me deixa muito satisfeita. Então, Amália, muito obrigada por estar aqui conosco, que a sua fala possa dar vontade na Camille, na Duda, em outros estudantes do metalúrgico, para que estejam aqui conosco. Esse espaço é nosso, sobretudo de vocês, né? Porque muitos professores entram e saem do metalúrgico, mas a escola, ela é parte da nossa vida. Bom, então, a fala é sua, estou à disposição, e qualquer coisa vocês podem perguntar no chat, que eu vou encaminhando as perguntas, tá? Tá certo, obrigada, Pro. Então, queria começar, né? Essa iniciação da professora Natália já deu para entender mais ou menos o que vai ser hoje, que eu vou falar. E eu queria perguntar se pode apresentar a tela, que eu preparei slide. Deixa eu colocar aqui. Pode sim. Tá dando para ver? Eu vou só colocar os slides, ainda não coloquei. Tá, já começou a apresentar. Tá dando para ver direitinho? Perfeito. Beleza. Desvendando a indústria, um olhar ético e o direito dos animais. Aí vamos começar. O direito dos animais. Esses artigos são artigos escritos na lei pela Constituição, né? E aí o artigo 1. Todos os animais nascem iguais diante a vida e têm o mesmo direito à existência. Cada animal tem direito ao respeito e cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do homem. E nenhum animal será submetido a maus tratos e a atos cruéis. Aí, para começar, eu queria apresentar uns documentários para vocês entenderem melhor sobre o assunto, que eu me baseei muito neles para poder fazer essa apresentação. E eu queria começar com esse documentário que chama Earthlings, que a tradução é Terráqueos. É um documentário de 2005 e eu não recomendo para quem não tem muito estômago para assistir, porque ele tem cenas muito fortes. Então, assim, quem não tem muito estômago para o tipo de coisa como sangue, essas coisas assim, pode dar gatilho emocional e pode até a pessoa passar mal com as imagens. Então, eu não recomendo para quem não teve muito estômago para isso, porque ele é um documentário de imagens fortes. E até mesmo no início do documentário ele fala que essas imagens não são casos isolados. Vocês preferem que eu leia a sinopse que eu escrevi ou alguém quer ler? Posso ler se você quiser. Você quer ler, Mila? Eu ia me oferecer também, mas aí tanto faz. Então você. A leitura é muito melhor. Tem outro também, para ler depois. Earthlings é um documentário estadunidense de 2005, escrito, produzido e dirigido por Sean Monson e co-produzido por Pasha White. A trilha sonora foi composta exclusivamente para o documentário pelo músico Moby. O documentário é narrado pelo ator e ativista dos direitos dos animais, Joaquin Phoenix, que é membro do PETA, maior organização de defesa dos direitos dos animais do mundo. Monson, Moby e Phoenix são veganos. O filme mostra como funcionam as fazendas industriais e relata a dependência da humanidade sobre os animais para obter alimentação, vestuário e diversão, além do uso em experimentos científicos.
Compara o especismo da espécie humana com outras relações de dominação, como racismo e sexismo. Faz estudo detalhado da loja de animais, das fábricas de filhotes e dos abrigos para animais, assim como das fazendas industriais, do comércio de peles e de couro, das indústrias da diversão e esportes e, finalmente, do uso médico e científico. Utiliza-se de câmeras escondidas para detalhar as práticas diárias de algumas das maiores indústrias do mundo, todas visando o lucro com a exploração dos animais. Parece muito interessante. Obrigada, Mi. Então, como já está escrito no final, ele utiliza de câmeras escondidas para detalhar essas práticas diárias. Então, eles infiltram pessoas dentro com câmeras escondidas para poder gravar e mostrar o que eles realmente fazem com os animais. Aí eu coloquei uma citação que eu achei interessante, que foi uma fala do Joaquim Fênix nesse documentário, que é: a comparação com o Holocausto é intencional e óbvia. Um grupo de seres vivos angustia nas mãos de outro, e embora alguns possam argumentar que o sofrimento de animais não possa ser comparado com o sofrimento dos judeus escravos, há de fato um paralelo. E para os prisioneiros e vítimas desse assassinato em massa, o seu holocausto está longe do fim. Essa citação, ela se refere ao assassinato em massa dos animais por conta dessa nossa dependência de vida desses seres vivos. Aí tem essa outra citação que eu também achei muito interessante, que é: se os abatedouros tivessem paredes de vidro, seríamos todos veganos. O que eu acho que é uma coisa extremamente verdade. E essa é uma pequena frase de um livro que, assim, ele não tem como foco essa questão animal, mas ela trata o personagem que vê esse tipo de acontecimento, né? E aí tem essa fala: por mais que a irmã tenha testemunhado o abate de animais, ele sempre tinha o mesmo pensamento. No seu comportamento em relação aos animais, todos os homens são nazistas. A presunção com a qual o homem pode fazer o que quiser com as outras espécies exemplifica as teorias racistas mais extremas, a lei do mais forte, que seria o especismo, no caso, é uma raça que se acha superior a outra, então ele pode fazer o que quiser com ela. Aí tem esse outro documentário, professora Natália, se você quiser ler, pode ler, que depois eu explico mais direitinho do que se trata. Blackfish. Desculpa, gente. Blackfish é um documentário norte-americano de 2013, realizado por Gabriela Copperwhite, e estreou mundialmente no Sundance Film, festival do dia 19 de janeiro de 2013. Blackfish foca-se na orca Tilikum e nos perigos de manter as espécies em cativeiro. O documentário centra-se no cativeiro da orca, que foi responsável pela morte de 3 pessoas, e nas consequências de manter tais animais grandes e inteligentes em cativeiro. A cobertura de Tilikum começa com sua captura em 1983, nas águas da Islândia, e mostra como ele foi perseguido por colegas animais em cativeiros e deixado em um tanque escuro por horas. O argumento de Copperwhite é que esses fatos contribuíram para a agressão da baleia. Copperwhite também se concentra nas alegações do SeaWorld que os cetáceos, as orcas, são na realidade golfinhos, em cativeiro, vivem mais tempo, e de que isso é falso. Obrigada, Pro. Então, Blackfish, ele se trata dessa orca Tilikum, e ele foi responsável pela morte de 3 pessoas, no caso, os 3 treinadores dele. Ele foi um dos astros, né, do SeaWorld, e ele foi atacado diversas vezes pelas fêmeas dentro do mesmo tanque, né, que é o lugar onde essas baleias ficam para poder se apresentar. Para quem não sabe, as baleias e os golfinhos, eles vivem em comunidades. São, tipo, grupos diferentes. E eles se comunicam de formas diferentes. Então, assim, se você juntar uma baleia ou um golfinho, tipo, de grupos diferentes, eles não conseguem se comunicar, eles não se entendem, porque a linguagem deles é diferente. Então, assim, isso também contribuiu muito para a agressão dessas fêmeas no Tilikum, porque ele era grande, ele era ameaçador para elas, e ele era de outro espaço, né? E eles não conseguiam se comunicar corretamente. Então, isso também contribuiu para a agressão dessa baleia. Aí tem uma coisa que é tratada no documentário também, que as nadadeiras das baleias têm uma queda natural ao passar dos anos, que é uma fala do SeaWorld, e isso é extremamente mentira.
Se você for prestar atenção, procurar na internet fotos das baleias do SeaWorld, elas têm essa barbatana dorsal caída. E isso não é natural. Isso é causado eu vou explicar primeiro o que segura a barbatana. Enquanto as baleias nadam no mar, a onda, né, que é a água, ela segura essa barbatana para cima. Então, quando a baleia é saudável, ela tem essa barbatana dorsal em pé. E nas piscinas do SeaWorld, que é onde as baleias ficam, essa barbatana dorsal tem essa caída por conta de queimadura solar, por conta do tempo que eles ficam expostos no sol, pela falta de movimento e exercício, porque eles normalmente ficam parados dentro do tanque, né? Porque não tem muito espaço, porque assim, se a gente parar para pensar, qual que é o espaço ideal para colocar uma baleia? E não tem, porque o espaço ideal seria o mar, que é infinito, né? Pelo menos é definido pela nossa concepção. Aí tem esse último documentário, que ele se trata de pesca industrial. Se ninguém mais quiser ler, eu posso ler esse também. Ninguém? Então tá bom, eu vou ler. Seaspiracy é um documentário de 2021, ele é muito recente, sobre o impacto ambiental da pesca, dirigido e estrelado por Ali Tabrizi, um cineasta britânico. O filme examina vários impactos humanos na vida marinha e defende o fim do consumo de peixes. O filme apresenta impactos humanos na vida marinha, como detritos marinhos de plástico, redes fantasma e pesca excessiva em todo o mundo. Ele argumenta que a pesca comercial é o principal motor da destruição do ecossistema marinho e se rejeita o conceito da pesca sustentável. Critica várias organizações de conservação marinha, incluindo o Earth Island Institute, que é o selo de segurança de proteção aos golfinhos e aos frutos do mar sustentáveis, que, para quem não sabe, é uma das maiores instituições de proteção de golfinhos e frutos do mar do mundo. Certificações do Marine Stewardship e acusa essas iniciativas de encobrir o impacto ambiental da pesca e da corrupção da indústria pesqueira. O filme defende as reservas marinhas e a eliminação do consumo de peixes. O documentário também cobre a caça de golfinhos em Taiji, que é uma cidade no Japão, e a caça das baleias na ilha Faroé, e a escravidão moderna nas indústrias pesqueiras da Tailândia. Eu achei esse documentário extremamente interessante, principalmente por ele ser muito recente, e essa última escravidão moderna, eu não vou tratar ela, porque senão a gente ia fugir muito do foco, né, do que eu quero falar. Então, assim, e depois eu vou mais pra frente falar também da caça aos mamíferos marinhos. Aí, essa é uma fala da doutora Sylvia Earle, que ela é fundadora do Mission Blue, que é também uma das maiores fundações de proteção ao oceano. E aí ela fala assim: não é tarde demais para termos a maior esperança que já tivemos, de ter um lar nesse universo, de respeitar o que temos e proteger o que sobrou, de não deixar escapar nada. A maioria das coisas positivas e negativas que trazem a mudança à civilização humana começa com alguém, uma pessoa. E uma pessoa não consegue fazer tudo, mas cada um pode fazer a sua parte. E às vezes grandes ideias fazem uma grande diferença. E o que podemos fazer? E o que você pode fazer agora? Olhe-se no espelho e você vai descobrir. Aí, essa também é um dado da pesquisa do Ali Tabrizi, do filme Seaspiracy, né, que é um documentário, que os cientistas estimam a perda de toda a população oceânica até 2048. Então, assim, eu vou explicar uma coisa para vocês depois, mais para frente, para vocês entenderem qual a importância do oceano no nosso planeta. Mas agora eu vou tratar mais a indústria. Vai começar aqui. E aí, vamos falar sobre os animais. Alguém sabe o que é consciente e senciente? Não, Amália. Então, consciente é basicamente nós, seres humanos. Consciente é o que tem conhecimento da sua própria existência e capacidade de pensar, e perceber. E assim, a gente tem raciocínio, conhecimento, percepção e decisão. Então, o ser humano, ele tem consciência da sua existência e ele consegue ter raciocínio, né? Que é uma coisa que apenas o ser humano tem.
E aí tem o senciente, que os animais, tem muita gente que fala que os animais não têm sentimentos, que eles não sentem e que eles não percebem. Mas os animais, eles só têm uma capacidade diferente. O que é? Eles são sencientes, que é a capacidade de sentir, entender ou perceber algo por meio dos sentidos ou dos sentimentos. Eles sentem e aí eles entendem o que acontece. Então, assim, eles não são animais, tipo, eles não têm essa percepção de decisão, raciocínio. Então, eles sentem para poder perceber e reagir a tudo que acontece. Aí, afinal, em que área nós utilizamos os animais? Alimentação, vestuário, entretenimento, testes para ciência e domesticação. Aí, a alimentação. Quais são as fases que os animais passam para a gente obter os nossos alimentos? A captura. A captura dos animais, ela é feita porque é muito caro para qualquer indústria ou para o governo comprar qualquer animal, né? Então, eles capturam os animais dos seus habitats naturais, animais em boa condição e animais que são capazes de viver no seu habitat natural, para poder levar ele para essa produção. Aí tem a marcação. Quando os animais são levados para a granja, eles são marcados. Eu acho que todo mundo quase sabe disso, né? E a marcação, normalmente, ela é feita no rosto ou na coxa do animal. Ela é feita com uma chapa quente, literalmente pegando fogo, e ela é pressionada no rosto, na coxa do animal, para poder fazer a marca, né, da indústria ou a marca do animal para saber qual que é qual, né? Aí, depois disso, a gente vem falar do transporte. O transporte, eles são caminhões superlotados, então os animais ficam literalmente uns sobre os outros dentro dos caminhões, e muitos deles morrem no meio do transporte por conta da temperatura, da falta de qualidade do espaço mesmo, e eles acabam também se machucando lá dentro, então muitos deles morrem já direto no transporte. Aí tem a engorda. A engorda dos animais, eu não sei se tem muita gente que sabe, porque eu fui descobrir só fazendo essa pesquisa também, que é o que acontece. Eles trancam os animais nas gaiolas e eles vão alimentando os animais com ração, enfim, dependendo do que o animal come. E aí eles vão alimentando o animal e ele fica preso dentro dessa gaiola só comendo, 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 e ele é impossibilitado de se exercitar. Então, assim, ele fica lá engordando, literalmente, né, para poder produzir cada vez mais carne, né, para eles poderem vender. Aí tem o abate. Só que antes de falar do abate, eu vou falar mais algumas coisas sobre como essa questão da indústria com o gado, né? Existem as gaiolas de gestação, né? Que são gaiolas onde eles prendem a fêmea, né? Eles inseminam a fêmea e aí ela fica presa lá, tipo, literalmente presa com a barriga enorme, né? Por conta da gestação do animal. E ela fica lá até ela poder ter os filhotes, né? E ela tem ali mesmo, e aí acontece dessa forma, né? O animal, ele também não tem essa oportunidade de se exercitar, e ele fica preso lá até poder ter os filhotes, né? Aí existem os poços de despejo. Eu não sei se tem muita gente que sabe, normalmente poços de despejo, as pessoas falam como se fosse mais uma coisa, lixo mesmo, né? Onde você despeja as coisas que não, como que fala? Não servem mais, né? Aí aqui, eu procurei, é engraçado, porque quando eu fui pesquisar na internet sobre poços de despejo animal em português, não apareceu absolutamente nada. Apareceu ordem de despejo judicial, que seria a ordem de despejo de uma casa ou de um apartamento, de algum lugar. E não apareceu. Eu fui pesquisar em inglês, e aí apareceu uma pesquisa ou outra, mas ele não mostra o que realmente significa se você não pesquisar em outras línguas. Então, assim, o que são esses poços de despejo? Esses resíduos animais são qualquer resíduo constituído por uma matéria animal que não tenha sido transformada em alimento para o consumo humano. O resíduo do animal são esses excrementos de gado ou aves e uma mistura de excrementos com ração e outros materiais gerados em um confinamento. Então, assim, se o animal ele fica doente, ele é jogado nesse poço de despejo. Os excrementos que sobram dessa produção animal são jogados nesses postos de despejo e são, basicamente, a maioria das vezes, embaixo ou ao lado dessas granjas, né? E aí tem o corte de rabo
orelha, bico, dente, chifre, eles literalmente cortam quase tudo do animal, né? As extremidades. No caso dos porcos, eles cortam as orelhas e o rabo, né? Porque por conta do estresse e do abuso dos animais, eles cometem a maioria das vezes canibalismo se mantém eles juntos dentro de uma gaiola na granja. Então eles cortam, né, a orelha e o rabo para evitar que os animais comam uns aos outros. Aí tem o corte do bico, que acontece com as aves, que já quando os filhotinhos nascem, eles levam eles até uma chapa, que eles colocam o bico, a pontinha do bico do animal ali, e cortam ela. Essa é uma imagem que tem no documentário Earthlings, e eu fiquei muito chocada de como isso acontece, e isso também serve para que os animais não tenham essa tendência a bicar uns aos outros e acabar se machucando. Mas eles ainda têm essa tendência por conta do abuso, então a única coisa que acontece é que eles não se machucam tanto por conta do corte do bico. E aí tem o corte dos dentes e do chifre, que a maioria das vezes acontece com bois e vacas. O corte do chifre, ele é como que eu explico? Desculpa, gente. Ele é muito dolorido, assim, digamos, quando a gente olha. Porque o que acontece? Para quem não sabe, tem gente que acha que chifre do animal é só um osso, mas não é. Ele tem carne dentro, faz parte do corpo do animal, faz parte do organismo, e quando eles cortam, tem gente que acha que, tipo assim, é igual tirar dente, não sangra, não dói, não nada. Mas não é assim. Eles cortam o chifre fora do animal e ele fica exposto, né, a carne dentro do osso do animal. E aí tem os ferimentos em cativeiro, porque esses animais para produção, eles são mantidos realmente em cativeiro, né, e a maioria das vezes, com as aves, elas são mantidas suspensas em gaiolas, na granja. E muitas delas perdem as pernas, né, as patinhas, por conta do metal enferrujado das gaiolas. E também os animais acabam agredindo uns aos outros, então isso também são um dos ferimentos em cativeiro. Aí tem as condições de granja. Essas condições de granja, a maioria das vezes, não são boas, pelo menos pelo conhecimento que a gente tem, mas a indústria realmente influencia para que a gente ache que eles não estão sofrendo, que eles estão sendo produzidos para a humanidade de uma forma humanitária, né, como eles dizem. Aí existem os filhotes. Os filhotes do gado, eles são retirados da mãe logo após o nascimento, e eles têm uma dieta... como que eu explico? Eles têm uma dieta com falta de ferro, né? Então, assim, eles ficam presos até eles crescerem, né? São alimentados apenas com a única alimentação que tem. E eles ficam lá, assim. Então, aí também tem o leite. Eu não sei se as pessoas sabem, eu fui descobrir agora também, de onde vem a carne do fast food, né? O famoso McDonald's, Burger King, enfim. As vacas leiteiras, o que acontece com elas? Elas ficam presas nas gaiolas também, eles enchem elas de hormônios para elas produzirem cada vez mais leite. E o leite é extraído por máquinas, então, assim, a maioria das vacas leiteiras, elas morrem de exaustão. Então, elas não são abatidas, elas morrem de exaustão mesmo, né? E aí, para não desperdiçar essa carne dessa vaca, eles usam a carne da vaca leiteira para fazer essa indústria do fast food. Então, as carnes que vêm dessas indústrias, como eu citei, né, o McDonald's, o Burger King, entre outros, é carne das vacas leiteiras. Aí, agora eu vou passar slide, aí vamos falar sobre o vestuário. O vestuário, o que acontece? Eles fazem a compra dos animais porque é o seguinte, eles não fazem a captura, eles fazem a compra, porque o que acontece? Como a indústria vestuária é uma indústria que ela rende muito dinheiro, principalmente para o governo, né? O que eles fazem? Existem famílias pobres na Índia, e como vocês sabem que a Milena já explicou numa reunião, na Índia ela tem castas, e as castas mais pobres normalmente moram em fazendas, e aí o que acontece? Para eles poderem sobreviver, eles acabam tendo que vender essas vacas que eles têm, que, como a Milena também explicou, a vaca na Índia é sagrada, é um animal sagrado, então ele não é consumido,
Mas aí eles acabam tendo que vender essas vacas para poder sobreviver. E aí, o que eles fazem? Eles compram essas vacas, eles transportam ela para um lugar onde elas podem ser legalmente presas e abatidas, né? Ou, assim, maltratadas, né? E o transporte também caminhões superlotados. E quando eles chegam nesse lugar onde eles podem legalmente prender essas vacas e maltratá-las, eles colocam as ferraduras e as cordas. O que acontece? As ferraduras, eu não sei se todo mundo sabe, mas as ferraduras são aquelas coisinhas em formato de C, né? Normalmente de ferro, e eles prendem elas com pregos nos cascos dos animais. As cordas, o que eles fazem? Para poder puxar as vacas, eles prendem a corda no meio do nariz, eles passam literalmente a corda no meio do nariz da vaca, como se fosse digamos assim, que tem muita gente que fala, um piercing no septo, e depois eles passam ela pela cabeça da vaca para poder deixar bem preso, e depois eles puxam ela pela corda presa no nariz. Aí tem o abate. A maioria das vezes o abate da indústria vestuária, ela é feita um animal na frente dos outros, né? Um animal vendo o outro sendo abatido para ele já entender o que está acontecendo, né? Então, assim, aí eles abatem normalmente, e aí eles tiram a pele, né? Que tem a retirada e o curtimento das peles. Normalmente, quem trabalha com o curtimento das peles nesses países mais pobres são pessoas que realmente não têm condição de trabalho melhor. E essa questão de curtimento das peles, para quem não sabe, é um trabalho extremamente perigoso, porque a pele da vaca, o pelo, é carne morta. Então, assim, ela vai se decompondo com o passar do tempo. Então, o que acontece? Para fazer o curtimento, eles põem diversos químicos na pele, né? Para ela poder não se decompor. Então, tem muita gente que se fere bastante por conta desses químicos que são postos na pele. Aí tem o comércio. O comércio, quando acaba, né, toda essa retirada da pele, tratamento dos animais para o vestuário, eles são vendidos por preços absurdos no comércio, né? E assim, tem essa parte do não valorizar, né, o que o animal nos trouxe. Aí existe o entretenimento. O entretenimento, ele envolve vários tipos de programas que a gente conhece, né? Que é como você tem antes no documentário que tem o SeaWorld, o Zoológico, a Tourada, né? Que acontece na Espanha, e corrida de cavalo, como fala? De boiadeiro, né? Tem essas coisas assim. E também tem a captura dos animais no entretenimento. Tem o circo também, antigamente, que eu não sei, eu não tenho certeza se hoje eles ainda utilizam animais no circo, mas tem a captura dos animais, porque comprar um animal é realmente muito caro. O treinamento dos animais é basicamente feito com agressão. O que acontece? Tem muita gente que acha que nesse treinamento dos animais para entretenimento, eles fazem esperando uma recompensa, né? Como, tipo, esperando algum tipo de comida, uma carícia ou algo do tipo. Mas, na realidade, não. Esses animais, eles são treinados à base da agressão. Então, assim, se eles não fizerem, eles apanham. É basicamente isso. O isolamento, que, assim, o isolamento ocorre com muitos dos animais, como aconteceu com a orca tílico no documentário que eu citei. E para quem não sabe como funciona a tourada, eu vou explicar para vocês. A tourada, o que acontece? Eles atiçam o touro, né? E depois eles prendem o touro numa sala escura por horas antes de liberar ele, né? Para as pessoas, para os homens, né? Poderem atordoar eles. Então, assim, o que acontece? Eles saem daquela sala escura, praticamente cegos por conta da claridade, e eles ficam muito, muito atordoados. E ainda colocando aqueles panos coloridos na frente deles, eles não conseguem entender o que está acontecendo, e extremamente atordoados, eles atacam o homem, né? E assim, peão de boiadeiro, para quem não sabe também como funciona, eles prendem como se fosse uma cinta nos testículos do animal, né? Para ele se debater, e aí a pessoa fica em cima dele, né? Tentando não cair. Então, assim, é extremamente complicado. Aí tem os testes em animais. A captura, também feita, né, do habitat natural. Os testes com todo tipo de substância, que seria literalmente todo tipo de substância criada nova
que ainda não foi testada em humanos, vão ser testadas em animais. Essa falta de cuidados, porque eles não tratam o animal, eles não cuidam do animal, não preservam o animal. E mesmo que, assim, o que acontece? Essa falta de cuidados é tipo, eles injetam a substância no animal e se ele morrer, morreu, entendeu? Acabou. Não tem mais nada o que fazer, né? Existem as cirurgias e experimentos médicos sem qualquer anestésico. Então, assim, se eles querem estudar, explorar a ação do animal com qualquer tipo de substância também, eles não anestesiam o animal. Então, assim, se eles fossem fazer um processo cirúrgico no animal, não existe nenhum tipo de anestésico que eles colocam no animal para ele não sentir. Aí existe a domesticação. A compra dos animais é algo extremamente problemático, porque o que acontece? A compra, ela traz o dinheiro, né, para essa indústria que, como que eu explico, maltrata e transporta esses animais, né, e aí tem o abandono. Se eu não me engano, pelos dados que eu vi, mais de 60% dos cães abandonados são vira-latas. Então, assim, as pessoas têm mais interesse por cães de raça, e isso acontece também pela coisa da compra, porque muitos poucos cães de raça têm para adoção, mas as pessoas também realmente não pesquisam, não procuram, né? E assim, existem os maus tratos. Os maus tratos dos animais não dar qualidade de vida para o animal. Então, assim, você não alimenta, você não leva o animal para castrar, porque já foi comprovado que a castração, ela melhora a qualidade de vida do animal, né, o animal doméstico. Assim, você não tem um espaço adequado para o seu animal, então, assim, dependendo de onde você mora, se você mora em um apartamento, ter um cachorro grande, como, por exemplo, um Golden, não é apropriado, porque ele não vai ter espaço, entendeu? Ele precisa de um espaço maior. É um cachorro que precisa de exercício, é um cachorro que precisa de movimento, ele é um cachorro extremamente ativo. Então, assim, dependendo da raça do cachorro ou do tipo de animal que você tem que morar num local específico para poder dar a ideal qualidade de vida para o seu animal. Os canis. Tem muita gente que fala que não vão em canis porque é uma imagem extremamente perturbadora. Mas, na realidade, as pessoas não vão, e o que acontece com esses animais que estão nos canis? Eles morrem, né? Porque as pessoas não vão para lá para adotar animais, né? E não vão também, principalmente porque os animais dos canis não são castrados, não são vacinados, e as pessoas não querem gastar dinheiro com isso, então elas compram animais já castrados ou já vacinados, né? Para poder ter que gastar menos dinheiro, né? E não ter que se preocupar com esse tipo de cuidado com o animal, né? Assim, aí teve outra. Vou voltar aqui um slide, gente, desculpa, né? Que eu vou falar aqui da questão do abate. Quais são as formas de abate? Afogamento, eletrocutação, quebra de pescoço, sufocamento, sangramento, abate kosher e projéteis captivos. O afogamento, basicamente, todo mundo já sabe o que é, né? Que é afogar o animal. A eletrocutação são aqueles cabos que eletrocutam, então normalmente eles põem no reto do animal, né, para eletrocutá-lo, e ele acaba morrendo. A quebra do pescoço, né, o sufocamento, o sangramento, são palavras assim que eu acho que meio que já definem o que são, e existe o abate kosher. O que é o abate kosher? O termo kosher vem do hebraico, que significa bom ou próprio, sendo utilizado para designar alimentos preparados de acordo com as leis judaicas da alimentação. E aí, eles exigem que os bovinos e frangos sejam abatidos de acordo com essas leis, né, judaicas, num ritual chamado Shechita. Desculpa, gente, é que é complicado as palavras, assim. Então, assim, a palavra kosher, o que acontece? Ela significa algo que seria permitido ou apropriado, algo lícito, né? E aí, quais são os procedimentos que devem ser executados nesse abate? Os métodos convencionais do abate de bovinos vêm a operação de insensibilização antes da sangria. O que acontece? Vou explicar para vocês exatamente o que acontece, né, nesse ritual
Chechita, né? Que o que acontece? Eles normalmente passam a faca, né, uma navalha cega, num, numa artéria do animal, normalmente no pescoço, e deixam ele sangrando ali até ele morrer. Então, assim, eles falam que é algo humanizado, como se o animal estivesse, assim, não sentindo basicamente nada na hora por conta do corte da artéria. Mas existem os vídeos, né, que mostram literalmente que o animal está lá, está sentindo, está acordado e ele sabe o que está acontecendo. Então, ele está sentindo que ele está sendo machucado, ele está sentindo a dor, né, desse corte. Então, assim, eles cortam a garganta do animal até retirar todo o sangue e depois ele é jogado no chão e eles tiram o animal, né, para poder retirar a pele e tal, não sei. Do vestuário. Vestuário, para quem não sabe, normalmente os animais também, além dos bovinos, né, que são usados por essa questão da pele, tem raposas, lobos, guaxinins e também existe a caça da foca canadense, né, que é uma foca, não sei, acho que muita gente já deve ter visto alguma imagem. Ela é uma foca pequenininha, assim, ela tem um porte pequeno, né, comparado com as outras focas, e ela tem uma pele branca macia. Então, assim, ela tem um pelo extremamente macio e ele é branco como a neve, literalmente. E aí existe a caça desses animais para poder ter a pele, né, para poder fazer a produção das roupas. No transporte, teve outra coisa que, assim, me chocou muito, que foi a forma que eles usam. Como os animais ficam em extrema exaustão no transporte, o que eles fazem? Normalmente os animais quebram o rabo no transporte, né, por conta dos chacoalhos e da quantidade de animal que tem lá dentro, né, do caminhão. E para poder retirar esses animais, quando eles não querem levantar em extrema exaustão, eles colocam pimenta nos olhos do animal para ele poder sair e continuar acordado, para eles poderem levar eles para outro local. Aí aqui, eu parei em domesticação. Agora eu vou passar para a pesca industrial. A pesca industrial ela é a captura de pescado utilizando navios de grandes dimensões para pegar grande quantidade de peixes. Então, assim, a pesca industrial é literalmente o que a gente sabe que é, né? O que a gente vê nos filmes, principalmente em animações, né? Como, por exemplo, Procurando Nemo, são navios enormes que usam redes de milhares e milhares de metros para poder retirar a maior quantidade de peixes possíveis. As consequências da pesca industrial. Pesca em áreas ilegais. O que acontece? O governo acredita que 35% do oceano é preservado. Mas, na realidade, o que acontece? Desses 35%, 35 não, desculpa, gente, 30%, 20% não são preservados da pesca industrial. Então, a gente fica com 10%. E aí, desses 10%, isso se baseando, assim, em ordem de locais e países, assim, desses 5%, outros 4% não são protegidos da pesca industrial. Então, a gente sobra 1% do oceano inteiro preservado da pesca industrial, o que é muito pouco. Então, essas pescas ilegais, o que acontece? Capturando espécies que deveriam ser preservadas. O que acontece? Eles saem em alto mar e acabam pescando o que seriam as áreas basicamente preservadas, acabando com a vida de vários mamíferos essenciais para o ecossistema oceânico. As pescas acidentais. O que são as pescas acidentais? Né, que é o que a indústria diz. Quando ocorre a pesca industrial, muitas das vezes eles pescam golfinhos, baleias, tubarões, tartarugas, e elas morrem já direto na rede. E depois eles jogam eles mortos de volta para o mar, porque seria um animal não necessário para a produção, né? Então, assim, morrem mais de milhares dessas espécies por conta dessas pescas acidentais que eles falam, né? Aí existe a caça e a perseguição dos animais marinhos que são essenciais para o ecossistema oceânico. Para quem não sabe, a caça de baleias e de golfinhos é proibida. Existem mais de 10 constituições proibindo a pesca de baleias e golfinhos. E assim, o Japão já se pronunciou dizendo que mesmo se
for ilegal, ele vai continuar pescando baleias e golfinhos o quanto for necessário. E assim, o que acontece? É como no documentário, né, que o Seaspiracy, ele também trata dessa pesca, que é principalmente feita em Taiji, no Japão, né? Eles juntam, encurralam os animais, né, com vários navios, e aí depois eles vão jogando arpões para poder matar o animal, retirá-lo da água, né, e depois utilizar para qualquer outro tipo de consumo, né? E tem o desmatamento da flora e da fauna oceânica. Para quem não sabe, a flora oceânica não sobrevive sem a fauna, né? Então, é basicamente uma relação de troca. Se não existir a fauna, não tem flora. Se não existir flora, não tem fauna. Então, assim, é uma coisa que... Uma coisa depende da outra. Então, assim, se a gente acabar com a fauna oceânica, o que vai acontecer com a flora? Ela vai morrer. Então, assim, eu vou explicar para vocês mais ou menos. Todo mundo sabe como funciona a cadeia alimentar. O que acontece? Assim, vamos supor que, assim, vou colocar animais, né, na cadeia alimentar. O tubarão, os peixes maiores, os peixes menores e as algas, né, a flora marinha. E o que acontece? Quando a gente mata esses tubarões, porque o que acontece? No Japão, as barbatanas de tubarão são consumidas, né? E assim, com essa matança dos tubarões, diminui a população dos tubarões, né? E aí cresce a população dos peixes maiores. E aí, com essa população dos peixes maiores, eles comem os peixes menores e aí acaba o alimento deles. Aí os peixes menores morrem e os peixes maiores morrem por não ter alimento. E o excremento, né, tipo assim, as fezes desses animais menores são o que alimentam as algas marinhas. Então, assim, se não tiver nenhum tipo de animal no mar, não vai ter nem como as algas marinhas produzem o nosso oxigênio, né? Aí tem o impacto real na pesca industrial. Eu coloquei dados porque eu achei extremamente interessante, porque é uma coisa real e que a gente tem que prestar também muita atenção. 46% do lixo jogado no mar, responsável pela morte de diversas espécies, são materiais de auxílio à pesca, como redes de plástico. Todo mundo já sabe do movimento do canudinho, né, que não é para usar canudinho de plástico, mas para quem não sabe, só 0,02% do lixo jogado no mar, da mancha de lixo no mar, é canudinho de plástico. E 46% do lixo jogado no mar, dessa mancha, são redes de pesca de plástico. Então, assim, o Ali Tabrizi, que é o cineasta desse documentário Seaspiracy, ele fala, o que a gente pode fazer se a gente divulga tanto essa coisa de não usar canudinho de plástico, sendo que isso é o que menos prejudica o oceano, né? Então, assim, morre o equivalente de 45 golfinhos para os navios pescarem apenas 8 atuns. Então, assim, se você pensar numa pesca, 45 golfinhos morrem para eles pescarem 8 atuns. É um número extremamente alarmante, né? 250 mil tartarugas são pegas e feridas em pescas acidentais no ano. E a mesma coisa, só que o que acontece? Mais de 300 mil golfinhos e baleias são mortos por ano por conta da pesca industrial, que também seria nessa pesca acidental, né? Então, assim, se a gente somar, são 550 mil animais, 550 mil espécies mortas por conta da pesca industrial. E é um número extremamente grande. Aí, as redes de pesca. Eu não sei se tem calma. Desculpa, gente. As redes de pesca. A pesca de espinhel, que, para quem não sabe, é a típica pesca que a gente conhece, né? Que é a que tem a isca, que a gente normalmente, os brasileiros usam para pescar em rios, essas coisas assim. Ela produz linhas de pesca suficientes para dar a volta no planeta 500 vezes por dia. Então, assim, se você pensar na dimensão do planeta e na quantidade de linha de pesca produzida, e se tudo isso é jogado no mar, é um número extremamente grande. A pesca é legal. Ela ocorre quando os pequenos ou grandes navios saem, na maioria das vezes, na madrugada para caçar espécies com grande valor no mercado e áreas preservadas. E, na maioria das vezes, atuns, baleias, golfinhos e tubarões. As pescas acidentais. Na maioria das vezes, as pescas industriais, nas quais os navios vão para o alto mar para pegar uma grande quantidade de peixes, acabam pescando outras espécies que são consideradas acidentais
onde eles pescam e acabam matando a espécie não necessária e a jogam morta de volta ao mar. Foi o que eu expliquei, que depois que eles pegam um animal não necessário, ele já está morto, então eles jogam ele de volta ao mar. Né? A maioria das vezes também, tubarões, golfinhos, baleias e tartarugas. A caça de grandes mamíferos. A caça das baleias, os golfinhos e tubarões, famosa na Ásia, essencialmente no Japão, onde a caça desses animais tem um fim para o consumo, como, por exemplo, a sopa de barbatana, a qual no Japão é considerada um símbolo de status social. Na caça desses animais, eles são atraídos e encurralados pelos navios, levando 700 golfinhos, baleias ou tubarões para o abate. Amália, Desmatamento do ecossistema oceânico. O oceano é responsável por 80% da vida no planeta. Então, assim, é muita coisa. A gente acha que a gente é grande no planeta Terra, mas o oceano é responsável por 80% da vida no planeta. E também é responsável por produzir 85% do oxigênio que a gente respira. Então, se a gente acabar com o ecossistema oceânico, que oxigênio a gente vai respirar? O que a gente vai ter? Entendeu? Porque 85% do oxigênio é muita coisa. E aproximadamente um caminhão de lixo é jogado a cada minuto no mar, igual a 150 milhões de toneladas. Então, assim, um caminhão de lixo a gente acha que é muita coisa. Então, assim, se é um caminhão de lixo por minuto, é muita, muita coisa mesmo. A fauna oceânica é responsável pela vida na Terra, tendo a função de impedir a liberação de 93% do carbono de todo o planeta na atmosfera, levando para o fundo do mar, com todo o oceano sendo responsável por liberar apenas 1% de gás em todo o nosso planeta. O oceano, ele impede muito do aquecimento global, né, do efeito estufa, porque ele impede a liberação de 93% do carbono liberado em todo o planeta. Então, se a gente pensar na quantidade de carbono que a gente produz e na quantidade de carbono que o oceano traz para o fundo do mar para ele não ser liberado na atmosfera, é uma quantidade muito grande e é uma coisa extremamente importante, né? Aí tem os selos de proteção aos animais. Esse selo de proteção aos animais, né, todo mundo sabe que ele garante que nenhum animal foi maltratado, nenhum animal sofreu no processo de qualquer produto, né? O que acontece? O Ali Tabrizi, no documentário Seaspiracy, ele foi fazer uma entrevista no Earth Island, que é uma das maiores empresas de proteção aos animais oceânicos, e um representante do Earth Island disse que não garante, não há nada como garantir que nenhum animal preservado foi morto. Porque que acontece? Os supervisores desses selos, que é como o Dolphin Safe e o Earth Island, eles vão para alto mar para supervisionar os pescadores, para ter certeza de que eles não mataram nenhum animal, entendeu? Só que isso não é garantido, porque como esses supervisores, eles podem ser subornados ou também mortos, eles podem ser jogados no mar para não acabar dedurando ninguém. Então, não é garantido que as pescas industriais não causam esse problema, né, de caça aos mamíferos. Aí tem o MSC, que, assim, esse Earth Island Dolphin Safe, Just One Ocean, são selos de proteção marinho. Esse MSC, a maioria das vezes todo mundo vem enlatados, né, enlatados como atum, sardinha, e eu vou falar mais um pouco dele mais pra frente, né, e assim, nada desses selos garante que não existe maltrato aos animais. Isso é uma coisa extremamente importante, porque tem muita gente que fala, eu comprei não sei o quê porque tem selo animal e garante que não machucou nenhum animal, que nenhum animal sofreu. Isso não garante nada, absolutamente nada. É só uma forma de marketing para fazer as pessoas comprarem mais um produto, porque eles falam que ele não maltrata animais. Aí, esses certificados servem para mostrar que os bichos não estão sendo maltratados durante o processo de produção e assegurar que os animais sejam criados livres de qualquer sofrimento físico, psicológico ou desconforto ambiental. E esses selos não garantem absolutamente nada disso. O mais chocante foi saber que mais de 80% dos quase 300 milhões de libras de renda anual do MSC foi para licenciar o logo deles em frutos do mar. Então, assim,
o MSI, uma das maiores também empresas desse selo, que garante o não maltrato aos animais, mais de 80% dessa renda deles foram pessoas que pagaram eles para poder ter esse selo. Então, assim, eu não sei se vocês entenderam direito. Então, assim, 300 milhões de libras é muito, muito, muito dinheiro. Então, assim, que é 80% da renda dessa empresa, 80% da renda dessa empresa é só o que as microempresas pagam para eles para poder ter esse selo de proteção aos animais marinhos. Só que nada disso é garantido, né? Então, assim, aí existe esse termo, que eu não sei se todo mundo conhece, que é a piscicultura. Piscicultura, né? Desculpa. Ela, o que acontece? A piscicultura é um uso de pesca sustentável, mas como ela abre de não é de pesca sustentável, e a piscicultura é a ciência que estuda e desenvolve técnicas de cultivo para a produção de peixes. Então, assim, realmente existe alguma forma de produção mais sustentável? E eu pergunto a vocês, agora explicar o que é piscicultura. A piscicultura, elas são as fazendas pesqueiras, basicamente. Eles montam uma rede em volta no espaço, normalmente perto da praia, nos lugares mais fundos, assim, eles montam uma rede, enchem de peixes, né? E para poder fazer essa produção, né, dos peixes sem ter que pescar industrialmente em alto mar. Só que assim, a indústria afirma que para produzir 1 quilo de salmão em viveiro são necessários 1.200 quilos de ração. 1,5 quilo de ração. Só que o que acontece? Para produzir essa ração, eles precisam de óleo de peixe. Então, assim, o que acontece? Você acaba gastando, matando muito mais peixes para poder fazer esse formato de pesca sustentável do que pescar industrialmente. Porque você gasta, acho que são, para produzir 1 quilo de ração, vão 100 atuns. Para produzir 1 quilo de ração, para você ter numa fazenda pesqueira 50 peixes. Então, assim, é um número extremamente, né, alarmante também, porque é realmente complicado você falar que está numa formato de pesca sustentável e você dá muito mais peixes para poder alimentar esses animais do que produzir, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu tenho para falar e eu queria perguntar para vocês se vocês acham que realmente existe uma forma de produção com os animais sustentáveis. Aí aqui o encerramento. Obrigada a todo mundo, que eu espero que eu não tenha sido, tipo, muito enrolada com as palavras, né? Eu espero que tenha sido claro. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou à disposição aqui para responder, né? Tanto que a gente ainda tem um tempinho para conversar. E, assim, se eu não fui claro com alguma coisa, vocês podem me falar também, porque aí eu prometo que eu vou tentar ser o mais clara possível. É isso, gente. Obrigada. E também lembrem que uma pessoa não pode fazer tudo, mas cada um pode fazer sua parte. Muito bom, Amália. Muito triste também, né? Ouvir essas coisas vai dando um pouco de angústia na gente e pensando que nós fazemos parte, né, desse consumo. A indústria só está aí porque tem pessoas que consomem e somos parte dela. Tema muito instigante e angustiante, eu diria. Mas obrigada por trazer essa temática para a gente. Você foi muito clara, né? Slide bem elaborado. Parabéns. Eu vi aqui que a Gabriela colocou no Zoológico de São Paulo, tem muitos animais que foram resgatados de cativeiro e não conseguiram voltar para a natureza. Infelizmente, ainda tem muitos animais que são usados para entretenimento. Verdade. É muito verdade. Assim, existem instituições de zoológico que eu não citei, né? Que é como um dos zoológicos que eu acho que é o zoológico do Bronx, nos Estados Unidos. Eles resgatam os animais que não têm essa saúde, né? Não tem essa qualidade de vida na natureza. Porque o que acontece? Quando o animal ele é incapaz de viver na natureza, essas instituições resgatam esses animais para poder cuidar deles e se curarem e levarem eles de volta para a natureza. Felizmente, existem instituições assim, mas muitas delas não. Eles só retiram
os animais da natureza, os animais que têm a condição de sobreviver sozinhos, para poder ter o entretenimento do nosso pessoal, né? Sim, isso é muito verdade. Tem alguns zoológicos que até dopam outros animais para as pessoas conseguirem ter contato com eles, né? Aí vai a importância do É Estado, né, de verdade. controlar essas coisas. Por exemplo, aqui Uhum. no de São Paulo, eles só pegam mesmo os animais que não têm condição nenhuma de voltar para a natureza. Às vezes o animal viveu tanto tempo em cativeiro que ele não sabe caçar, ele não sabe como ele vai se alimentar sozinho. Então não tem mesmo condição. Mas é porque o Estado também tá lá em cima, né? É verdade. É extremamente complicado. Tipo, esse assunto, quando eu fui começar a pesquisar para poder fazer, né, essa palestra, eu fiquei assim, tipo, muito impressionada com as coisas que eu descobri. Porque tinha coisa que a gente, tipo, super acha que é normal, né? Assim, não, mas relaxa, né? Isso aí é normal. E uma das coisas que mais me impressionou foi o selo de proteção aos animais. Você vê diversos influencers, tipo, muita gente que são grandes influencers, né, no Brasil, muita gente famosa divulgando, falando, olha, eu uso esse produto aqui porque ele protege os animais, ele tem o selo de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, só que isso não garante absolutamente nada. A gente se sente enganado, né? É muito. E assim, pensando, eu até falei para a professora Natália uma vez, quando a gente estava conversando na escola, eu falei para ela, eu tenho vontade de virar vegana. Só que assim, eu tenho 15 anos, vou fazer 16 agora em julho. Então, assim, eu sou dependente da minha mãe e do meu pai, né, do meu padrasto também. Então, assim, não é uma coisa que eu posso decidir sendo dependente da minha família, porque é uma coisa complicada. É um processo, assim, é dinheiro também, porque esses produtos também que a gente acha que tem essa garantia são extremamente caros. Então, assim, é o que eu falei para a professora, é uma coisa que eu vou ter que desenvolver para mim quando eu depender somente de mim. É complicado. E a gente acaba tendo, por exemplo, essas marcas grandes não tem como confiar, né? Então a gente vai. E o melhor caminho é os pequenos produtores, que a gente sabe que estão lá, eles não estão ganhando milhões, então não tem por que eles enganarem a gente, sabe? Eles fazem tudo do zero. Essas marcas veganas de pequenos produtores, né? É verdade. Acaba sendo mesmo. A fala da Gabriela, né, me lembrou a Paula Carosella, que é uma chefe, né, argentina, que tem um restaurante Uhum. famosérrimo aqui em São Paulo e talvez ficou mais famosa por causa do MasterChef. E ela fala que um dos projetos de vida dela é tornar-se vegana, vegetariana. Mas enquanto isso não é possível, né, por N motivos, ela tenta comprar da onde ela sabe que os animais não estão sofrendo, né? Então, comprar de pequenos produtores, como a Gabi disse, você sabe que esse animal ele foi livre, ele foi feliz enquanto estava vivo, ele não foi simplesmente tratado para ir para o nosso prato, né? Que com 6 meses de vida ele está num tamanho que ele não teria simplesmente para a venda. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Talvez aqui em São Bernardo seja difícil, né? A gente encontrar pequenos produtores, mas a gente sabe que via internet a gente encontra algumas coisas. O MST é um grande revendedor, digamos assim, né, de pequenos produtores e sem essa ideia do lucro. Então, muitas vezes você consegue ter uma alimentação, mas sei lá, não sei nem como dizer a palavra. Porque usar a palavra mais humanizada é estranho até, né? Mas, se eu pensar, né? O ser humano que causou isso, como que isso é mais humanizado? Enfim. Então, a gente criar grupos, né? De compra para acessar, isso é muito importante. E esse debate, Amara, que você traz hoje, essa reflexão, era coisa que a gente não ouvia há 15 anos atrás, né? Quando eu estava no ensino médio, a gente não pensava nisso.
Era uma pessoa ou outra, mais vegetariano, você ouvia falar, e ainda assim, muitas vezes é porque a pessoa não gosta de carne mesmo, porque eu conheço uns vegetarianos que não comem vegetal, né? Ah, eu sou vegetariano. Tá, mas você não come vegetal? Você come batata, né? Batatariano, arrozeriano, que só que come. Então é porque não come carne, não por uma questão ideológica. E aí, para ser vegana, é muito mais complexo, né? Como você traz. E você acha que traz muito bem isso, né? Todas as indústrias, não é só a questão do consumo da carne, mas tudo que está envolvido com a indústria. Então, Sim. é uma reflexão muito importante, apesar da gente sair daqui um pouco chateada, mas é que essa angústia transforme, né? Que não seja apenas momentânea. Quando você fala de não ter estômago para assistir alguns documentários, algumas coisas, é necessário. Porque talvez só ali, olhando para aquele sofrimento, entendendo que você vê que não é bobeira, né? E outras coisas. Assim, eu recomendo muito vocês assistirem os documentários que eu passei nos slides. Se vocês quiserem, eu coloco nos comentários, né? Para vocês anotarem para assistir, porque é realmente muito interessante. É uma coisa que você fica abismado de ver, né? O Blackfish, eu assisti, acho que a primeira vez eu assisti, eu assisti com a minha mãe. Eu assisti, eu acho que eu tinha uns 8 anos, assim. E eu achava a coisa mais incrível do mundo o SeaWorld, né? Porque quando você é criança, tudo que tem a ver com animal, se você estiver perto, é incrível, né? Mas assim, depois, quando eu era criança, eu não entendia, mas aí eu comecei a assistir de novo, e de novo, de novo, de novo, e aí depois eu comecei a entender. Falei, tipo, nossa, é isso então, não é o que eu pensava que era, né? E assim, o Earthlings foi um dos documentários, ele é antigo assim, né, entre aspas, porque ele é de 2005, é do ano que eu nasci. Então, assim, só que eu ainda acho Super ele antigo. muito... Sim, 15 anos atrás, assim, né? Mas eu acho que ele é também um documentário super real. Eu acho que tudo que se passa ali não deixa de ser verdade hoje, né? Eu vou fazer um comentário primeiro, parabenizar você, Amália, pela aula, porque foi muito bem Obrigada. montada, parecia que você já tinha bastante experiência, ficou ótimo mesmo, com um assunto bastante pertinente. E respondendo a sua pergunta final, como tanto a Gabi quanto a Natália já falaram e você comentou também, existem alternativas sustentáveis que a gente pode abraçar. Só que eu acho que, por enquanto, elas não atendem à grande massa, né? São pequenos produtores que estão tentando agir de uma forma mais humanizada, entre várias aspas. Mas eu também acho, para dar um tom de positividade no final de um assunto tão polêmico, que a voz do movimento vegano tem aumentado e mais pessoas estão discutindo sobre isso. Então, hoje em dia, não existe mais os animais dentro do circo, já é proibido. Então, é um, são pequenos passos que a gente está dando em uma direção mais humanizada e eu tendo a crer que isso vai ser o futuro. É claro que a gente tem muito que aprender ainda, mas parece que essa geração, a geração dos anos 2000, está muito mais comprometida com esse discurso do que as antigas e isso tende a fazer com que a gente viva numa sociedade mais justa entre as espécies. É verdade. Assim, quando eu fui pesquisar também uma outra coisa que eu lembrei do Lucas, né? Porque o Lucas fala que estuda japonês, que quer ir pro Japão. Quando eu pensei nisso, eu fiquei tipo, meu Deus, o Lucas quer ir pro Japão. Aí chega lá, eu fui ver o filme, né, o Seaspiracy, e logo no começo ele começa a tratar dessa coisa da caça dos mamíferos marinhos, né? E aí de você, Lucas, você mesmo. E aí eles falam, né, sobre essa caça dos mamíferos e falam que qualquer um que vai para Taiji, ele é observado, ele é seguido, tipo, você vai ficar num hotel em Taiji, o telefone é grampeado, tem câmera no quarto, a polícia segue o seu carro para onde você estiver, porque eles não querem que você chegue perto da área onde eles fazem esse abate dos animais. Então, assim, de forma impressionante, esse cineasta conseguiu ir para lá. Então, ele conseguiu ir escondido, né?
assim, da polícia, para um lugar onde dava para ver, onde dava para gravar tudo o que eles estavam fazendo. Então, assim, foi uma coisa extremamente chocante. Porque, assim, se você pensar no Japão, é um dos países mais influentes, assim, digamos, economicamente, né, no mundo todo. E aí você pensar que um país desse tamanho, né, digamos assim, dessa importância, se pronuncia dizendo que mesmo se for ilegal eles vão continuar fazendo, é uma coisa problemática, né? Porque, imagina, a sopa de barbatana, né, que eu falei, ela não tem nenhum tipo de nutrição, ela não tem sabor, ela não tem absolutamente nada, é só um símbolo de status. Tenso pensar que as pessoas matam o bicho por causa de status, né? Eu fiquei pensando no marfim, né, dos mamutes, isso? Que Ah, não, que é mamute, rinoceronte. isso. Você mata o bicho por causa do marfim, né? Então é incompreensível, assim, esse tipo de situação. Duda, Lucas, Camille, querem dizer algo? Acho que você deixou todo mundo pensativo, Amália. Sim, eu tava aqui. Nossa, é um assunto que eu acho que todo mundo devia escutar. É uma coisa muito importante. Por mais que a gente saiba como acontece, a gente não sabe qual é o nível que machuca, vamos se dizer assim. O nível que dói pra eles. Então, eu tô um pouco chocada, pra falar a verdade. Eu gostei Aqui, bastante. dizer que a Paula é boa, vai ser débito, senão eu vou ficar chateada. Vou te falar que foi boa. Uma outra coisa que eu vi aqui, eu fui logo na calculadora, né? Porque de cabeça eu sou péssima. Aí, falando, né, que até 2048 todo o ecossistema oceânico vai ser extinto. São só 27 anos. Se você parar pra pensar, 27 anos é muito pouco tempo para uma vida toda, sabe? Então, assim, imagina só, daqui 27 anos a gente não vai ter mais, não vai, tipo, não vai ser a mesma coisa, já não é a mesma coisa que a pandemia, né? Imagina só sem um oceano vivo. A gente não vai poder sobreviver, né? Então, assim, daqui 27 anos é como se estimasse a morte de todo ser humano, né? É assustador pensar mesmo nesse tempo. Né? Vocês terão 30 e 27, 42 anos. Então, pensar que aos 42 anos vocês não terão mar, né? A vida marinha é tenso. É verdade, bastante. Alguém quer dizer mais algo? Deixar esses 15 minutos para refletirem, escreverem, talvez. Eu jurava que vi eu ia demorar algumas muito. pessoas falando que é justamente por isso que o pessoal mais rico investe tanto em pesquisa em outros planetas. Porque a gente já chegou num ponto que talvez não tenha mais volta na questão de poluição, a questão de, de desmatação, essas coisas. Então não tem mais como voltar tão rapidamente. A gente vai chegar num ponto que vai ter guerra para conseguir plantar, guerra para conseguir comer, sabe? Então, por isso que procuram tanto se há possibilidade de vida em outros planetas, sabe? Sim, verdade. Uma coisa que eu esqueci de, tipo, eu esqueci não, né? Que eu não coloquei pra falar a verdade. Assim, a questão dos canudinhos, que eu falei que é só 0,02% do lixo jogado no mar. Eu acho que, assim, é o seguinte, existe um outro fator. Todo mundo fala, né, sobre a poluição, né, do óleo jogado no mar e tal, não sei o quê. Há uns anos atrás, houve uma situação que milhares e milhares de litros de óleo
petróleo, foram derramados no mar. Só que aí, o que aconteceu? Esse petróleo, o ecossistema oceânico, os animais e as plantas conseguiram se beneficiar disso. Então, assim, foi uma coisa que fizeram eles meio que, assim, digamos, não foi uma coisa boa, não era para ser uma coisa boa, mas acabou se tornando melhor do que essas outras que poluem o mar. Então, assim, os animais, eles aprenderam não, digo, eles conseguiram se beneficiar disso. As algas marinhas conseguiram se beneficiar disso, entendeu? Então, assim, o petróleo jogado no mar, se você pensar, pelo amor de Deus, né? Petróleo jogado no mar foi mais benéfico do que a pesca industrial e a mancha de lixo no ar. O que a gente acha que é uma coisa, não, nada a ver, é mó pouquinha coisa, o oceano é muito grande. Agora, né? Você pensar que só 1% do oceano é preservado, É desesperador, né? E é tem verdade. ilhas de lixo, né? Que, que tipo, se formam um montão de lixo que parece uma ilha no meio do mar, sabe? É É muito. verdade. A gente vê essas coisas, parece que não tem muita esperança, né? Que se continuar do jeito que tá. Sim. Teve até uma entrevista que eu vi de uma, acho que era, não sei, acho que era governante de algum país, assim, um país pequeno assim da Europa, e eles assim perguntando, falando: "Ah, não, porque a gente vai preservar não sei quantos por cento do oceano do nosso país". Tipo, do nosso país, digo assim, né, do litoral, né, das áreas, tal, não sei o quê, junto com a ONU. E aí, eles perguntaram, falando, mas vocês vão preservar o oceano da pesca industrial? Não. Eles vão preservar o oceano da pesca comercial? Não. Preservar o oceano do então, lá, cheio de careca no mar. Então, assim, é uma coisa, tipo, sabe, você vai proteger o oceano do quê? Das pessoas passear de careca no mar, mas você não vai proteger o oceano da pesca industrial que mata milhões e milhões de animais por dia. É complicado. O povo também chega esquisito, porque você pensa, como que a pessoa pensa numa coisa dessas? Sim, tipo, quer fazer o básico do básico do básico, sendo que o que a gente precisa é muito mais, né? Sim, É bastante chocante pensar o quanto que a gente normalizou algo que não devia ser nunca normalizado, como você estava falando, o lixo no mar. O petróleo foi menos nocivo do que a quantidade de lixo que a gente está jogando no oceano. Então, a gente normaliza algo que, obviamente, não podia ser normalizado. sim. Também tem a questão de muita gente que fala que consumir animais marinhos, né? Tipo, assim, que fala, né? O peixe, camarão, lagosta, essas coisas assim, né? Tipo, siri é mais saudável o do que consumir os bovinos, as aves, entre outros, né? Só que assim, o que acontece? Todo mundo fala que os atéus, os sardinhas são ricos em ômega 3. Só que o que acontece? O ômega 3 ele é um intermediário. Não, desculpe, ele é um intermediário do ômega 3. Então, assim, não é esse peixe que produz nutrição. O que produz essa nutrição é o seguinte: o peixe ele come algo que tem um ômega, e a gente come o peixe que está com esse nutriente. Então, assim, se você pensar, seria muito melhor, né, consumir algas do que consumir o peixe, porque essa troca ainda seria melhor do que apenas comer os peixes, porque com esse grande consumo ainda ia ter os peixes para poder fazer a maior produção, né, dessa hora oceânica. Então, assim, a gente fala, mas eu vou comer peixe porque é saudável. Mas você não tá com... O peixe é saudável, o que é saudável é o que o peixe come.
Gente, alguém tem algo a mais que gostaria de perguntar ou comentar? Então eu acho que é isso, né, gente? Assim, fica aí a reflexão para vocês. Eu gostei muito de fazer, né, a palestra, foi muito legal. Eu estava muito ansiosa. Eu espero que todo mundo tenha entendido direitinho e que todo mundo reflita sobre o assunto. Foi muito boa a sua apresentação, Amália. De verdade, eu pensei que você era até mais velha, porque a sua didática é muito boa e você fala muito bem. A gente se entendeu muito direitinho mesmo. Muito obrigada. Ah, E obrigada. o tema é muito interessante. Obrigada. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Parabéns, Amália. Foi muito bom. Obrigada. Eu tinha certeza que ia ser, né? E agora é ficar. Na hora que você falou que eu ia tirar de letra, eu não acreditei. Eu falei, não, nada a ver, eu vou me embolar toda. Não vai nada. Foi muito bem.